Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Igreja Apex, né? No nosso podcast da Igreja Apex. Eu estou aqui novamente com o pastor Douglas e hoje tem polêmica aqui. Opa, é mesmo? Nós vamos fazer uma polêmica, pastor. Muita gente tem comentado, né, o podcast e tem tido uma repercussão bacana. E eu acho que a gente também tem que tocar em alguns assuntos que são importantes, que são pertinentes à igreja, são pertinentes ao nosso mundo. Porque hoje a gente vê uma torre de Babel, segundo o meu olhar. Tem igreja para todo lado, falando de tudo que é tipo de coisa e todo tipo de doideira e absurdo. Por exemplo, outro dia minha filha chegou em casa e falou: pai, me abordaram na rua me evangelizando. E aí eu falei, a minha filha parou para escutar e falaram assim: não, mas aqui nós somos uma igreja evangélica, que a gente crê num Deus único. E aí minha filha estava ouvindo, fala, tá bom. E aí ela falou, tá, mas eu já sou cristã também, querida, não sei o quê, obrigado, né? Eu já conheço a Jesus. E falou, mas você já entregou sua vida ao Deus Mãe? Uau, uau, uau! Ao Deus Mãe. A minha filha falou, mas o que é Deus Mãe? Entregou um panfleto? Não, mas deu um monte de versículos mostrando que a Bíblia tinha um Deus Mãe. E aí a minha filha falou, pai, ela tinha uma cara daquelas feministas bem, né, tradicionais, que precisa de uma igreja de Deus Mãe, porque se só tem uma ideia do patriarcado. Então, até isso, né, as distorções mais absurdas a gente tem visto em nome de um evangelho. E, no fundo, as pessoas que têm coração sincero ficam perdidas, não ficam, pastor Douglas? Fica completamente perdido. E às vezes, por desconhecimento teológico, por coração torto, por mente equivocada, por falta de conhecimento, e por carnalidade, por orgulho, por vanglória, seja lá o motivo que for, tem muita gente falando de Deus, falando de Jesus. Sim. É engraçado, né? Essa coisa de falar de Deus, porque assim, sujeito que para construir um prédio precisa ser engenheiro. Sujeito que vai mexer na boca de alguém precisa fazer odontologia. Sujeito que vai construir, equipar a casa, deixar a casa bonita, uma linha adequada, equilibrada, precisa ser arquiteto. O sujeito que vai cuidar de estoques de alto nível, de grande porte, precisa fazer logística, etc. Poxa, a gente precisa de faculdade. Por melhor que seja um engenheiro, você não vai deixar ele operar teu pai, né? Entende? Como é que você... Exatamente, pode parecer brincadeira, mas já que o assunto é polêmica aqui, como é que eu ponho a minha boca, abro lá e chamo um engenheiro mecânico, para falar, tô com dor aqui no terceiro molar, sei lá o quê, e fala, não, eu vou te operar então. E você deixaria? Você deixaria um engenheiro mecânico operar sua boca, né? Tratar dos seus dentes? Não. E por que quando o assunto é Deus, qualquer opinião serve? Por que as pessoas não precisam ser formadas em teologia? Ou pelo menos, não, sabe por quê? Porque teologia enche a cabeça e as pessoas ficam inchadas, muito racional. Então aí tem aquelas linhas, eu sou da razão, ou do cérebro, o outro é do espírito, como se o espírito não tivesse cérebro. Nada a ver com o cérebro, né? Então essa falta de preparo, de temor do Senhor, Sim. Temor de Deus, em primeiro lugar, eu acho que é a principal razão de tanta confusão. E às vezes isso causa mais confusão, causa mais obstáculo à fé do que valoriza. Né? Porque é como, veja só, conhecer a palavra, estudar a fundo a palavra, a cultura onde a palavra era disseminada, de onde ela veio, estudar a palavra, tecnicamente falando, era tão importante que no livro de Jó, capítulo 42, a história de Jó está terminando, Deus trabalhou na vida de Jó, etc e tal, e Deus falou com os 3 amigos de Jó. E quando Deus volta-se para os 3 amigos de Jó, que condenaram Jó, que Deus não usou para falar com Jó, não usou, eram bem intencionados, tinham o texto bíblico na ponta da língua, mas não tinham amor, nem misericórdia, nem conhecimento da pessoa de Deus. E Deus chamou os 3 para uma conversa. E sabe o que Deus disse para eles? Para os 3? Numa conversa só os 3 e Deus disse para eles assim, olha, vocês não falaram o que era reto a meu respeito. Esse texto está em capítulo 42 de Jó. Vocês não falaram o que era reto a meu respeito com o meu servo Jó. Deus puxou a orelha da turma
dizendo que eles não estavam falando coisa reta. E tá cheio de coisa torta. Sempre esteve, né, Júnior? Sim. Bom, quando Jesus veio, uma dos embates mais pesados de Jesus o tempo todo foi com as pessoas que deveriam estar mostrando Deus às pessoas, né, e fazendo, levando realmente o conhecimento de Deus, o toque de Deus, o amor de Deus para as pessoas, e virou vamos dizer, um partido político, se eu posso dizer assim, um né? balaio de gato. Balaio. Você tinha vários segmentos ali do judaísmo que foram se dividindo, cada um pensava uma coisa, era uma torre de Babel também, mas Jesus foi lá e teve um embate pesado com essas pessoas. Agora, deixa eu fazer uma ressalva aqui, é importante isso, né? Quando a gente trata desses assuntos, alguém pode estar participando, ouvindo, e pensar assim, pô, então quer dizer que vocês falam o que é correto? Não é essa a questão, não existe quem não erre, né? Mas o temor de Deus, no lugar adequado na nossa mente e coração, faz a gente olhar para o texto bíblico de maneira mais séria, né? E ficar no texto da palavra. Eu acho que foi por isso que Jesus mandou a gente pregar o evangelho, ponto. Sim. Prega o evangelho e faça discípulos ensinando eles o que eu disse. Ensine eles a guardarem todas as coisas que eu disse. Então, prega o evangelho. Evangelho. Vamos ficar no evangelho, é simples. Não, a gente quer passear em coisas que a gente quer fazer o contrário do que Deus disse em Deuteronômio. Deus disse: as coisas encobertas pertencem a mim, a Deus. As coisas descobertas e reveladas pertencem a vocês e aos seus filhos para sempre. Não, a gente quer ficar com as coisas encobertas, não com as coisas reveladas. E aí, gente, há margem para tudo, tipo Deus mãe. Deixa eu responder essa questão aí do Deus mãe que chegou no ouvido da sua filha. Deus não é mãe e Deus não é pai. Sim. Deus não é macho, Deus não é fêmea. Deus é espírito. Agora, é claro que ele usa uma figura, ele diz pai. Sim. Jesus confirmou essa ideia de que Deus é pai. Ele usou o masculino. Em nenhum momento, Abba. Abba é pai. Então, Ema em hebraico é mãe. Exato. Em nenhum momento, nem os apóstolos, nem os profetas, nem Jesus Cristo chamou Deus de mãe. Então, pontos. Eu tenho que chamar Deus daquilo que Jesus me ensinou a chamar. Sim. Eu sou seguidor de Jesus ou sou seguidor de quem? De pastor? Sou seguidor de padre? Sou seguidor de sacerdote? Sou seguidor de quem? Jesus não me chama para seguir homens. Jesus nos chama para ser discípulo dele. Então, como Jesus chamava a Deus, eu também tenho que chamar, porque eu estou imitando Jesus Cristo. Não vamos criar polêmica. É gente que quer aparecer, né, cara? Sim. Gente que não está pregando o evangelho e a igreja está vazia, precisa inventar um negócio para ver se polemiza e traz gente para a igreja. Ó, vamos lá na igreja do Deus Mãe. Entendeu? Então, Deus não é pai, nem mãe, Deus não é homem, nem fêmea. Deus é espírito, Deus é santo. E Deus é o que ele é. Deus é o eu, grande eu sou. Ele, se você, é claro, se você carece e teve uma relação com uma mãe, ou distante, ou nem teve mãe, é claro que Deus vai te abraçar como se fosse uma mãe. Sim. Tem analogias sobre isso, né? Jesus falou isso, né? Meu pai é como uma galinha que está juntando ponto. Seus pintinhos. Isso, é como, ele disse, ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Sim. Então Deus faz, e Deus diz, olha, eu posso tratar com essa questão da falta que você teve, da ausência que você teve de uma mãe. Sim. Mas em nenhum lugar a Bíblia trata de mãe, trata de pai. E o Deus se encarnou, né? Jesus veio à Terra, 100% homem, 100% Deus, e Jesus é homem. E quando nós chegarmos no céu, vai ter um homem lá que tem as mãos furadas, o corpo transpassado, e que sofreu o preço e pagou um preço alto por nós. E é um homem que está lá no céu, né, pastor? Timóteo diz, Paulo escrevendo, diz o seguinte, que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Então, realmente, Jesus é homem e está lá intercedendo por nós como homem. O que a gente percebe é que é isso, né? O que tem acontecido? A pessoa tem uma ideologia, que é, vamos dizer, querendo não, feminismo, outras ideologias. A gente está citando uma, mas você tem milhares de... vamos menos falar, o conservadorismo, o esquerdismo, isso aí, todos os ismos são ideologias humanas,
mas que as pessoas vão pegando essas ideologias e vão tentando fazer com que ela encaixe na ideia do evangelho, para meio que vender isso dentro de um pacote. E aí forma confusões. Então Deus não tem compromisso com ideologia nenhuma, não é isso? Olha, Deus tem menos compromisso com muita coisa Sim. que a gente tem hoje como igreja. A igreja Verdade. tem um monte de compromisso prioritário que Deus não tem nenhum compromisso. Nenhum compromisso. Eu acho que, em se tratando de igreja hoje, no século XXI, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, as pessoas continuariam fazendo tudo o que estão fazendo. Verdade. Porque elas estão mais focadas em coisas terciárias ou secundárias do que naquilo que é prioritário, que é o evangelho e fazer discípulo. Né? Prega o evangelho, faça discípulo. Não, a gente quer inventar um monte de coisa, quer politizar a igreja. Deus não é político. A mensagem de Cristo tem nada a ver com a política. Nada a ver com a política. Existem cristãos políticos, claro, como existem cristãos advogados, mecânicos, dentistas, metalúrgicos, domésticos, etc. Né? Somos primeiro cristãos e depois profissionais de determinada área. Então, o Senhor está atuando em todo lugar. Isso não significa que a igreja tenha uma atuação política. Não tem. A vocação da igreja não é política. A vocação da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulo. Jesus não foi para Roma e tomou a cadeira de jeito nenhum de César, né? E sentou lá e falou: peraí, agora então, que resolvo. Jesus ia ser um revolucionário político e humano. Político, assim. Os discípulos. Que os judeus esperavam também, né? Pois é, e os discípulos chegaram a perguntar para Jesus: Senhor, vai ser esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O que essa pergunta está dizendo? Essa pergunta política. Essa pergunta está dizendo o seguinte: você vai restaurar o poder político, humano de Israel, a glória de Israel, nós vamos sair desse domínio romano que nos oprime, etc. e tal. Jesus, olha, isso aí não compete para vocês, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e vocês serão minhas testemunhas em Judéia, Samaria, e etc., até os confins da terra. Essa é a vocação da igreja, essa é a vocação dos discípulos de Jesus: pregar o evangelho e fazer discípulos de Cristo, não do pastor nem de ninguém, discípulos de Cristo. Então, Deus não é de esquerda e Deus não é de direita. Deus não é conservador e Deus não é comunista. Deus é santo. Deus é o grande El Shaddai, o único Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei Soberano, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é Deus, né? E se a gente achar, ou achou, se você achou que Deus... não, Deus está do lado da direita. Deus é conservador. Você errou. Deus não é conservador nem de direita. E Deus também não é de esquerda. Deus está interessado em salvar todos. Todos, de esquerda e de direita, inclusive. Porque o compromisso do Senhor Jesus é com o ser humano, e com a libertação do poder do pecado, e com o enchimento do poder do Espírito. Esse é o compromisso de Cristo. Eu acho que outro aspecto também que a gente tem visto e que preocupa, lógico, a sensação que a gente tem, pastor, olhando no geral, eu acho que isso ainda, lógico, tem essas questões ideológicas que a gente falou, que está por detrás de muitas organizações, mas eu acho que o ponto central e que as pessoas percebem hoje é como se o evangelho se tornasse algo assim, muito humanista, onde Deus está lá para resolver o seu problema, para te dar dinheiro, para te dar saúde, para fazer com que sua família fique perfeita, para resolver todos os seus problemas, e eu vou pregar tudo o que eu tenho que pregar para que você fique feliz sentado na sua cadeira e volte no próximo domingo e contribua aqui na minha igreja, porque se você contribuir, você vai ser muito próspero, vai ganhar muito dinheiro, e todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ser muito saudável, todo mundo tem que ser muito feliz, agora com Jesus, e Deus está lá para te servir. Essa é a sensação que eu tenho. Mas isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, não é mesmo, pastor? Deus não tem que agradar ninguém. Isso aí. Não vai agradar você, não vai agradar a mim, não vai agradar você que está participando desse podcast. Não vai. Esse não é o compromisso de Deus. O compromisso de Deus não é com o nosso bem-estar. Essa coisa de compromisso com o bem-estar é coisa de meditação transcendental, de humanismo, como você colocou, de evangelho humanista, é o homem como centro. A igreja, ela serve para pregar ao Cristo que está no centro da mensagem. Jesus está no centro de tudo. Dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Jesus Cristo. E este crucificado.
né? O poder está em Cristo. Sim. Então, por que a igreja se rebaixa a esse ponto de ficar pregando um evangelho humanista? Porque a igreja perdeu o poder, perdeu o foco, né? E começou a discutir de tudo, menos fazer o que Jesus mandou. Então, Deus tirou a assinatura dele de debaixo da obra da igreja. Então, não é porque a igreja é grande ou pequena que Deus está assinando. Não é porque as pessoas estão prosperando financeiramente que Deus está assinando embaixo e dizendo isso, é isso mesmo que é ser cristão. Ser cristão não é ser rico. Se todo cristão tem que ser rico, então os ricos estão garantidos no céu. E é totalmente ao contrário do que Jesus disse. Quão difícil é um rico entrar no reino. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí o discípulo perguntou, então quem é que pode salvar? Para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, até mesmo salvar alguém com a mente distorcida, achando que riqueza é sinônimo de presença de Deus. Às vezes, pode chocar isso para você agora, mas às vezes, sofrimento é sinal de presença de Deus. E não riqueza. Sofrimento com nobreza, não com angústia. Sofrimento com altivez e não com espírito azedo. Sofrimento com dependência e oração a Deus, com santidade de vida, com vida bonita, e não sofrimento com reclamação, com xingamento, com rebeldia, né? Então é um sofrimento altivo, é um sofrimento do calibre profético, né? Então é esse tipo de coisa, sabe? A igreja está querendo agradar pessoas, né? Então, se as pessoas, por exemplo, elas estão mais focadas em ter seguidor no Instagram, eu digo isso na Igreja Apex abertamente. Você sabe disso, e quem segue a Igreja Apex sabe disso. Nosso compromisso não é ter seguidor no Instagram, né? Se as pessoas começam a seguir, que ótimo, bom para elas, né? Porque nós estamos aqui pregando uma mensagem centrada em Jesus Cristo e seus ensinos, na doutrina dos apóstolos, nos nossos patriarcas da fé e apostólica. Então, toda vez que o homem se curva para agradar outro homem, ela perde poder. E quando perde poder, ela tem que inventar coisa para atrair pessoas. Então, se nós estamos olhando em ter seguidor no YouTube, inscritos no YouTube, ter mais seguidor no Instagram, no Facebook, etc. e tal, se a gente quer ser mais visto, nós vamos rebaixar a mensagem. O nosso projeto, o projeto entregue na nossa mão como igreja por Jesus, não tem a ver com agradar o homem. Quando Pedro foi defender diante do Sinédrio o evangelho, ele disse, vejam vocês, porque o Sinédrio estava dizendo, pare de pregar o evangelho, pare de falar de Jesus. Ele disse, olha, observem, veja se compete mais obedecer a vocês, homens, do que a Deus. Nós vamos continuar obedecendo a Deus. Né? Então, aí que mora o poder. O poder está em obedecer ao Senhor Jesus e não agradar homens. É isso aí. Para a gente dar um caminho mais prático, né, para a pessoa que está nos assistindo, nos seguindo, mas que ainda muitas vezes é um novo convertido, ou que está pulando daqui para lá, ou é muito comum, ouve vídeo em tudo que é lugar, e aí ouve uma pregação aqui, uma pregação ali, e está no meio dessa torre de Babel, não sabe como achar o caminho correto que eu quero em relação, assim, entender e poder perceber essas diferenças. Como é que a pessoa na prática pode fazer isso, pastor? Em primeiro lugar, eu acho que o Espírito Santo vai ajudar. Uma pessoa assim, como você descreveu... Que tá com o coração sincero, isso. Que quer realmente saber. Isso. Lógico que o evangelho, quando você abre a Bíblia e lê, não é uma coisa tão complexa que você não consiga entender. Mas, né? O evangelho se discerne espiritualmente, essa é a verdade. É simples, você tem toda a razão. Mas uma pessoa como essa que você descreveu, com o coração sedento, com vontade de encontrar a verdade, de viver a verdade, por si só ela já tem o Espírito Santo operando nela. Porque ninguém tem sede de Deus se Deus não der essa sede. Sim, ninguém quer buscar a Deus se Deus não despertar o coração e a mente para buscar a Deus. Então toda pessoa que está séria na sua busca de Deus, o Espírito Santo está operando na vida dela e vai ajudar ela. Porém, eu quero deixar essa dica prática assim, né? Então é assim, primeiro, foque a sua vida no Evangelho de Jesus. Foque a sua vida, a sua leitura nos Evangelhos. Deixa
Deixa para ali, depois. né? Mateus, Marcos, Lucas, Os evangelhos e as cartas apostólicas. Sim. Deixa o Velho Testamento para depois, para outro momento. Tá. Porque é mais profundo, complicado, etc. e tal. Sim. Vai para os evangelhos. Segunda coisa, procura uma igreja onde a palavra de Deus é pregada expositivamente, com base no texto da palavra. Tá. E que você perceba a presença do Espírito Santo. Perceba, não é sinta. Perceba. Sim. A presença do Espírito Santo. Não é um emocionalismo barato, jogar no chão, chorar. E tudo isso é legal. Deus tem essas coisas da emoção, mas Deus não é nem intelectualismo e nem emocionalismo. Sim. Deus é espírito. Deus é centro, Deus é vontade. Então, procure uma igreja onde você ouça a exposição da palavra de Deus pela palavra de Deus. Legal. E onde você perceba o mover do Espírito Santo, onde as orações são respondidas, onde as pessoas testemunham de orações respondidas. Onde tem transformação de vidas. Né? Transformações de vida. Né? Então, aí é uma boa dica já para a pessoa começar a escolher, porque ela precisa escolher. Não é porque a pessoa fala de Deus com certa entonação forte, com emocionalismo, ou com gritaria, ou com uma certa autoridade aparente humana. Não, não é essa a grande questão. Olha para a palavra. Tem palavra de Deus. E quando você ouve a palavra, faz sentido para você? Sim. Tem espírito, tem unção, você percebe a palavra e a unção. Então, e o Espírito testifica com o nosso espírito. Isso. Também, né? E tem um ingrediente importante também. As pessoas que pregam a palavra nessa igreja são santas? Sim. Elas vivem o que pregam? Elas têm amor? Ou elas amam somente a si mesmas e a sua própria versão de justiça? Sim. Ou elas são justas segundo a palavra? Elas amam segundo a palavra? Elas perdoam? Seus líderes são líderes perdoadores? Ou são líderes figadais? Odiosos, cheio de ira, cheio de rancor, cheio de ego, né? Elas são mansas. Esses líderes são acessíveis, são humildes, são simples nos seus hábitos, né? Porque Jesus é tudo isso que eu estou falando aqui. Vinde, aprendei de mim que sou manso e humilde. Multidões, né? Não, ele não invitava ninguém. Ele se gastava. O líder que prega o evangelho lá na sua igreja, ele se deixa gastar ou ele foge de se gastar? Sim. Ele está lá num castelo inacessível, né? Então, procure ver o caráter de Cristo nos líderes em primeiro lugar. Olha que risco que eu corro aqui falando disso, né? Isso é o que a gente quer ser na Igreja Apex, é isso que a gente quer fazer. Né? Viver o evangelho de Jesus Cristo. Porque a gente é melhor? Não, porque ele mandou. É isso aí. Eu acho que é importante também dizer, né, pastor, para a gente já encerrando nesse podcast também, é que as pessoas hoje estão muito também presas só ao virtual. Fazer parte de uma igreja local é muito importante, é mandamento, não é? Muito importante? Eu acho que é vital, base, né? É como o ar que você respira. Não existe maturidade ou amadurecimento cristão sem contato com a pele. É isso aí. Né? Sem estar com outros cristãos. E aí vai pegar gripe na igreja? Vai pegar gripe na igreja. E daí? E daí? Eu estou indo obedecer meu Senhor Jesus. Eu vou para o culto com outras pessoas reais. Não existe. There's no such a thing as Christian by himself. Não há cristianismo isolado, sozinho, consigo mesmo. Essa coisa de cristianismo de internet não pode ser bom. Nós temos que estar junto com os irmãos. É mandamento do Novo Testamento. Não deixe de congregar. E não importa o que está acontecendo nesse mundão, Deus vai guardar a gente. Deus vai prosperar, cuidar, abençoar a gente quando a gente obedece. Não tem essa coisa de ser crente de YouTube. E aí, que igreja você faz parte? Que corpo de Cristo você frequenta para você amadurecer e ajudar? Onde? Não, eu estou frequentando um culto no YouTube. Não existe isso. Não existe isso. Venha para o culto, frequentar a igreja, ajudar, se misturar com as pessoas. Vai ter problema. Vai ter problema. É para isso mesmo. É para ter problema. Ah, mas as pessoas são difíceis. Isso mesmo, difícil. As pessoas difíceis vai forjar o seu caráter. Vai fazer você e eu amadurecermos. Isso. Estou crucificado com Cristo precisa ser mais do que uma declaração verbal. Né? Estou crucificado com Cristo se mostra
pela liberdade que eu tenho de estar com as pessoas, pela vontade que eu tenho de ser confrontado, isso, de ser desafiado, desafiado, mas isso, de poder fazer a diferença na vida das pessoas. exatamente. Também, né? Ninguém cresce, ninguém amadurece de forma distante dos irmãos. Quem quer viver uma vida isolada, diz Provérbios, atenta contra a própria sabedoria. Isso aí. Muito bem, pastor. Eu queria que você deixasse as considerações finais. Gente, olha, eu tenho certeza que o Evangelho de Jesus continua suficiente e é suficientemente poderoso para salvar todas as pessoas que nele crerem. O Evangelho de Jesus continua sendo o único caminho. A igreja é a única organização, organismo vivo na Terra e tem uma mensagem única que a política não tem, a educação não tem, os negócios não tem, a sociedade não tem, a psicologia não tem, o mundo de treinamento não tem, o desenvolvimento humano não tem, o pseudo-desenvolvimento espiritual não tem. Jesus é o único caminho para as pessoas chegarem a Deus e terem suas vidas transformadas a partir de dentro, pela ação do Espírito Santo. Essa é a mensagem de Jesus: cruz, sangue, ressurreição, exaltação de Jesus e o derramar do Espírito Santo. É isso que é capaz de transformar a sua vida. O resto é só receita vazia, que não tem poder eterno. É isso aí. Muito bom. Muito bom, gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast da Igreja PEX. Eu quero convidar você. A gente tem culto aos domingos, né? Então estamos lá às 10 da manhã, às 19, Rua Caçaquera 437, aqui no Tatuapé. Coloca aí no Google, no Maps, é fácil você achar a gente e vai ser uma honra receber você, tá bom? Fica ligado que a gente vai ter mais episódios e vamos trazer mais temas. Quer saber um tema? Quer que a gente traga um tema aqui bacana para que a gente exponha e traga para você? Digita aqui nos comentários, a gente vai trazer para você. Esse é mais um podcast da Igreja PEX.